Essa semana, o STF terminou de julgar uma matéria que havia sido suspensa lá em 2007. Essa matéria é a PEC 1998, a PEC que ficou conhecida como Reforma Administrativa e que começou a ser passada durante o governo do Fernando Henrique Cardoso. Com a aprovação, o término desse julgamento, o STF verificou que a aprovação dessa medida ela era legal e cabível. Foram 8 votos a 3 e os únicos 3 que votaram contra a aprovação desse julgamento foram a ministra Carmen Lúcia, o Luiz Fux e o Edson Fachin. Todos os outros ministros do STF votaram favoravelmente à aprovação dessa PEC, alegando que ela havia sido... Porque a medida que foi julgada é de que ela foi aprovada de maneira inconstitucional. Então, os juízes do STF julgaram que ela não foi aprovada de maneira inconstitucional, ela contou com o processo jurídico, com o rito jurídico ok, e por isso ela foi aprovada, né? Então, por isso ela está valendo. O que essa medida diz? A PEC 1998 altera o artigo 39 da Constituição Federal. O artigo 39 da Constituição Federal, aprovado em 1988, diz respeito à forma de como o serviço público vai ser contratado no Brasil. Então, ali diz que União, Estados, Distrito Federal e municípios vão instituir o regime jurídico único e plano de carreira para todo servidor público que for admitido para a prestação de serviço por via direta, né? Então, o que isso significa na prática? Na prática, significa que o servidor público seria contratado a partir do que a gente chama de regime estatutário, que é o regime que hoje prevalece no serviço público, que é aquele que garante a estabilidade de carreira, independentemente de mudança de governo, por exemplo, e que estabelecia também o plano de carreira, né? Então, quanto mais você fica no serviço público, mais seu cargo vai aumentando, mais você vai ganhando ali benefícios, vantagens e tal, porque são formas e atrativos para a pessoa ficar no serviço público, certo? A mudança do artigo 39, que foi proposta pela PEC 1998, muda esse texto para... a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão um Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. Então, o que isso significa? Isso significa que, a partir de agora, isso não é retroativo, então isso não vale para os servidores antigos, mas a partir de agora, todo o processo de concurso, todo o processo de entrada no serviço público, agora vai passar por uma avaliação desse conselho administrativo para verificar qual vai ser o regime escolhido para a contratação daquele servidor público. Então isso muda a regra do regime jurídico único, né? Regime jurídico único era o servidor público, ele entra por concurso, ele é contratado nesse regime, ele tem a estabilidade, ele tem um plano de carreira, vapo, já era, né? Agora isso muda de figura. Isso muda de figura principalmente porque passa a ser legalizado, passa a ser aceitável a contratação de servidor público pelo regime seletista. Pelo regime seletista, que era o regime CLT. Então, o que acontece? Você tinha um regime de contratação do servidor que garantia a ele a estabilidade. Ele não era um empregado CLT. Ele não era a mesma coisa que um empregado CLT. Ele vai ter mais estabilidade, ele não vai precisar sair do emprego quando mudar a pessoa que está no governo, não existia isso. Tem um plano de carreira determinado, é muito difícil ele ser demitido, porque a ideia é manter o servidor público ativo no serviço público. Só que agora, com essa alteração do artigo 39, isso vai mudar. E isso muda a partir do momento em que o regime de CLT passa a ser o regime que vai poder ser utilizado na contratação de novos servidores. E qual é a brisa do regime CLT? O regime CLT, ele é um regime muito menos seguro para o trabalhador. Ele é o regime que é colocado na relação entre o empregador e o empregado, né? Então é uma relação ali de capital-trabalho, né? Uma relação mais ou menos assim. E esse regime, ele tem muito menos estabilidade que esse regime jurídico único. Então, isso abre um espaço muito grande para que os novos servidores públicos que forem contratados para o serviço público sejam contratados por esse regime. Só que tem um pulo do gato. Tem alguns pulos do gato nisso, né? O primeiro pulo do gato é que se espera que esse tipo de atribuição vá ser feita mais naquela camada dos servidores públicos que não são as chamadas carreiras de Estado. Então, juízes, militares, né, essa galera do alto funcionalismo público não vai passar por um questionamento dessa forma de contratação. Porque você diz que é uma carreira de Estado, né? Porque
tem uma questão diferente no caráter do trabalho, etc, etc. Só que, muito provavelmente, esse tipo de medida vai ser utilizado na contratação de novos servidores públicos que fazem parte da base do funcionalismo público, né? Que a gente está falando de quê? De professor, de psicólogo, de enfermeiro, de agente penitenciário, de todos esses serviços, de todos esses cargos, que são os cargos que fazem o serviço público funcionar às vias de fato. Então, isso é mais um golpe que está sendo realizado contra o serviço público e que visa exatamente desarticular essa estabilidade desses trabalhadores, né? E colocando eles em regime CLT, vai acabar fazendo com que essas relações sejam mais fragilizadas. Então, o cara vai poder agora ser demitido e aí isso garante um tipo de rotatividade possível dentro do serviço público, né? Então, com o serviço público em que a gente tem uma tendência maior à rotatividade, porque não existe mais essa garantia de trabalho, e aí você pode demitir a pessoa por qualquer coisa. Você pode falar que é corte de gastos, você pode ter uma perseguição política e falar que a pessoa é uma idiota, né? Você pode falar qualquer coisa. Qualquer coisa, né? A gente sabe que nessa relação de poder de trabalho, mas na lei, mas não sei o quê. Beleza, tá bom, beleza, tá bom, né? Na lei falava ali que a Vale tinha que pagar a indenização para as famílias do desastre de Brumadinho e de Mariana e nada, né? Foda-se. Então, assim, nenhuma ilusão, tá bom? Nenhuma ilusão. E é um movimento articulado do capital, das classes dominantes, para poder destruir o serviço público, para poder avançar cada vez mais com a iniciativa privada por administração direta ou indireta sobre a oferta dos serviços. Ano passado teve concurso para professor no estado de São Paulo, aqui em São Paulo, né? Foi o primeiro concurso para professor, presta atenção, foi o primeiro concurso para professor do estado de São Paulo em 10 anos. Desde 2013 não tinha concurso para professor. Desde 2013, tá? Mas por que não tinha concurso desde 2013? A mídia, né, os aparelhos hegemônicos da classe dominante, os aparelhos da hegemonia da classe dominante, vão dizer que não tem concurso porque não tem dinheiro, porque não tem como pagar, porque, né, você inventa lá desculpa, coloca lá que não tem dinheiro, o jornalismo da Globo vai falar que não tem dinheiro e um abraço. Só que o que acontece é que esse movimento dessa precarização, ele também acompanhou uma outra coisa, que foi o fato de que precisava de mais professor na rede pública. Então, o que foi realizado? Houve um aumento de contratações na categoria O, que é uma das categorias de contratação dos professores da Escola Pública Estadual aqui de São Paulo. E, se não me falha a memória também, mais de 80% do corpo docente é categoria O. É categoria O. Ou seja, a pessoa ela vai participar, ela vai trabalhar numa escola pública estadual por um período determinado de tempo, em que ela vai ganhar pouco, muito pouco. Ela vai precisar dar muitas aulas para ter ali um salário aceitável, também não dá, né? Um salário mínimo ali. Vai precisar trabalhar muito, e sempre marcada por essa instabilidade. Aqui, eu acho que é importante a gente perceber isso. Existe, ao longo dos últimos anos, uma estratégia política das classes dominantes em diminuir a estabilidade do trabalho do trabalhador. Tanto do trabalhador do ponto de vista da CLT, do trabalhador contratado no capital privado, quanto do próprio funcionário público, né? E por que isso? Porque isso, além de servir para poder fomentar esse discurso da melhor eficiência, né? A gente gasta menos porque o funcionalismo público tem que ser mais eficiente, a máquina pública tem que ser enxugada, né? Você vai ouvindo esse monte de ladainha, esse monte de história, mas isso serve também para poder, com esse enfraquecer as próprias relações e as forças de mobilização que os trabalhadores têm, né? Porque aí um trabalhador que vai estar submetido a uma situação de maior instabilidade, a uma situação em que ele pode perder o emprego, ele muito mais dificilmente vai arriscar o seu emprego fazendo uma manifestação, se organizando, fazendo greve, etc, etc, etc. A gente precisa defender o serviço público, defender não só a estabilidade, não só as melhores condições de trabalho, mas a gente precisa defender o caráter do serviço público, que é a sua constituição e a sua organização em torno de um projeto que possa servir as pessoas, servir aos cidadãos brasileiros, né? E não só como um aparelho que pode ser privatizado, um aparelho que tem que ser descontinuado, um aparelho que vai sofrer corte de orçamento para atender as demandas, né?
as mitologias, os folclores da eficiência, do livre mercado e da tentativa de colocação da lógica capitalista, da lógica liberal, em um número cada vez maior de relações de trabalho e de relações sociais, visando justamente destruir qualquer tipo de possibilidade de vida digna para o trabalhador brasileiro.